Boa noite, irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho uma palavra de Deus rápida para você. Você já reparou como o evangelho está sendo distorcido hoje em dia? Você já reparou como são os falsos servos de Deus? Eu quero te mostrar uma pregação de um falso servo de Deus e quero te mostrar como funciona um falso servo de Deus adorando a um falso profeta. O falso profeta, para quem não sabe, é um demônio pregando o evangelho para induzir a morte, como Satanás fez com Jesus em Lucas 4 e Mateus 4. Então esse falso profeta ele vai prometer coisas carnais, coisas mundanas, coisas que não provêm do reino dos céus. O verdadeiro profeta ele prega o arrependimento dos pecados, ele prega a santificação e ele prega que nós temos que ter as coisas do mundo sim, mas não amar o mundo e nem o que há no mundo. Nós temos que nos voltar completamente a Deus, obedecendo seus mandamentos, amando a Deus antes de todas as coisas, com a plena convicção de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a pregação de um falso profeta, ela é assim: meu amado, eu sei que a sua vida está muito difícil, mas o Senhor manda te dizer que a tua vitória está vindo. Deus me disse que tem um grande plano na tua vida, varão. Deus disse que vai fazer uma transformação na tua vida, varão. Oh, labachúrias de caramanaias, Deus está nesse lugar. Eu tô vendo um anjo de Deus com uma chave na mão, ele tá mandando entregar a tua vitória, meu amigo. Fizeram uma obra de macumbaria contra a tua vida. Eu tô vendo, meu irmão, eu tô vendo. Você precisa vir pro templo. Você tem que ter uma vida edificada no altar. É mais ou menos assim, irmão. E o bode do diabo, o falso servo de Deus, quando ouve isso, sabe o que ele faz? Ele concorda. Ele concorda. Por isso que ele é um bode do diabo. Você tem hierarquia satânica. Você tem um falso profeta. E você tem uns bodes do diabo que aplaudem um falso profeta. E juntos, eles organizam um teatro satânico para trazer a semente da dúvida no coração daquele que está ali dentro tentando buscar a Deus. Por isso muitas pessoas são desviadas do conhecimento da verdade. E esse falso servo de Deus, como ensina 2 Coríntios capítulo 4 e 11, ele ensina o seguinte. Para você que quer acompanhar a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, ensina que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandecesse sobre eles. 2 Coríntios capítulo 11 ensina que essas pessoas são servas de Satanás, disfarçadas de ministros da justiça. No Apocalipse ainda ensina que essas pessoas não são judeus, ou seja, não são cristãos verdadeiros. São apenas parte da sinagoga de Satanás que finge que serve a Deus, mas vivem no pecado, vivem na mentira e vivem no erro. E eles, quando ouvem a oração de uma pregação de um falso profeta ou uma oração de um falso profeta, eles dizem assim: Amém! Glória a Deus! Aleluia! Fala, Deus! Oh, essa é manto! Essa é forte! Ponto. Paramos por aqui. Esse é o teatro satânico. É o teatro das pessoas que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero pregar para você uma pregação conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 2, Marcos 1,15, e você vai ver que a ordem de Jesus é: arrependa-se dos seus pecados. Você precisa fazer uma análise, ter a autoconsciência, como ensina 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se a si mesmo. Como está a sua vida? O que você tem feito todos os dias? Você tem perdido tempo com coisas inúteis? Hoje um irmão me disse aqui que está no pecado, sabe por quê? Irmão, eu estou no pecado porque eu não tenho o que fazer. Peraí, mas você não tem o que fazer? Eu não entendi isso. Então são coisas, irmãos, que a gente não consegue entender. Se você não tem o que fazer, você tem uma grande oportunidade de usar o tempo para fazer alguma coisa. Parece óbvio, né? Mas as pessoas não sabem usar o seu tempo. Elas usam o seu tempo para permanecer no pecado. E Satanás coloca na cabeça dessas pessoas que a falta do que fazer
É a principal arma dele. Ah, você não tem o que fazer, então eu vou te atormentar. Mas espera aí, se você não tem o que fazer, por que você não arruma algo para fazer? Por que você não trabalha? Por que você não estuda? Por que você não tenta fazer alguma coisa diferente, um projeto social, levar o evangelho para alguém, visitar preso, visitar pessoas em hospitais, visitar crianças de orfanatos, visitar idosos no asilo? Por que você não faz alguma coisa? É difícil de responder isso? A pregação do evangelho, ela nos faz levantar e agir. A pregação do falso evangelho, não. Ela nos faz sentar e esperar. Essa é a grande diferença do servo de Deus. Por isso a palavra diz: mostre-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. A fé sem obras é morta. Você dizer que você crê, mas não fazer nada por Deus, pelo próximo, você está morto, morta. Está o dia inteiro à toa, o dia inteiro deitado, deitada. Ah, eu li um versículo e falei a paz do Senhor. Está morto. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Você está no pecado, está na mentira? O que você fez hoje para se arrepender dos seus pecados? O que mudou dentro de você hoje? Será que você é nova criatura? A palavra de Deus ensina que o batismo não tem valor. O que vale é ser nova criatura. Podemos ser batizados? Podemos. Mas o que adianta você ser batizado se você não é nova criatura? Ser nova criatura significa que você não peca mais, você não vive mais pela obra da carne. Ah, irmão, como assim não peca mais? Nós erramos em muitos pontos, mas não vivemos pela carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 1 Coríntios capítulo 6, Apocalipse 21, Apocalipse 20. Só você abrir sua Bíblia e conferir. Você está vivendo na mentira? Na imoralidade sexual? Tá gostoso falar safadeza aí na internet? Tá gostando aí de ficar no WhatsApp? Falando besteira com gente desconhecida, enviando foto nua? Tá gostando de falar essas safadezas aí pela internet? Então você diz que você é cristão. A palavra de Deus ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse que estaria dentro de nós. O Espírito Santo dele, ele entra na nossa carne e começa a conduzir as nossas ações. Por isso, Deus que inspira profetas, ele concedeu o Espírito Santo para que os profetas de Deus anunciassem a verdade. Então você diz que você é um profeta de Deus, mas você fica o dia inteiro vendo pornografia? O dia inteiro na mentira? Na mentira, na fofoca, na brincadeira? Então Jesus está dentro de você, ele te deu o Espírito Santo. Jesus te batizou para você ficar na internet falando mal dos outros? Você é apenas mais um bode do diabo que vai para o inferno muito em breve. Seja você homem, seja você mulher. Então agora Deus te batizou com o Espírito Santo para que você ficasse na internet vendo pornografia? Deus te batizou para que você ficasse o dia inteiro dentro da sua casa comendo e dormindo? Ah, mas eu fiquei no celular e copiei um versículo e postei. Isso qualquer macaco treinado faz. Ctrl+C, Ctrl+V, ponto, acabou. Isso não é evangelizar. Evangelizar é você levar a palavra com inteligência, com ousadia, cheio do Espírito Santo, anunciando às pessoas a mensagem da salvação. Copiar e colar versículo não vai salvar você. Ah, mas eu compartilhei uma mensagem sua. A mim não interessa. Prefiro que você saia aqui do nosso ministério. Jesus não mente. Se você não pratica a palavra, por favor, exclua o nosso número. Aqui a gente não tem pretensões numéricas, nós não temos pretensões quantitativas. Nossas pretensões são qualitativas, porque nós sabemos que a qualidade é o que Deus quer. Por isso Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Poucos. Quando Gideão tinha 32.000 soldados aparentemente dispostos a lutar, Gideão gritou: os covardes e medrosos voltem. Antes de combater com os midianitas, Gideão gritou: os covardes e medrosos voltem. Se não me engano, 11.000 soldados voltaram naquele momento e abandonaram Gideão. Gideão achou que tinha 32.000 soldados para lutar contra os midianitas. Ele falou assim, consigo imaginar Gideão dizendo: tenho 32.000 soldados fortes.
Venceremos facilmente? Sabe o que Deus fez? Deus foi provando o povo. Assim como Ele está te provando agora. Você que está cheio de ódio no coração. Você que está cheio de pecado no seu coração, cheio de mentira. Você que passou o seu dia na safadeza e na mentira, falando mal dos outros. Guarda isso. Você vai morrer. Assim como Gideão achou que tinha 32 mil soldados, como Deus começou a provar. Sabe quantos sobraram no final para lutar com Gideão? 300. Daí vem a origem do filme 300. 300 soldados. 300 soldados verdadeiros. 300 soldados valorosos. 300 soldados tementes a Deus. 300 soldados verdadeiramente dispostos a entregarem suas próprias vidas pelo propósito do Senhor. Sabe quem venceu a guerra? Gideão, quando viu aquele exército grande, numeroso, ele olhou e disse: meu Deus, e agora? Sabe por que Deus fez isso? Para que Gideão e o povo de Israel não achasse que eles foram salvos pelas suas próprias mãos. Eles estavam em desvantagem. Aparentemente eram menores em termos de número. Eram 300 contra muitos. Como eles vão vencer essa guerra? Não dá. Não dá. Verdadeiramente não dá. Se não estiver com Deus, não dá. Mas Deus estava com eles. Perceba que Deus está com os verdadeiros. Deus está com os valorosos. Deus está com aqueles soldados da frente da batalha. Batalha espiritual. Aqueles que estão lutando pela salvação das almas. Aqueles que estão mostrando para Deus todos os dias, que estão dispostos a se santificarem. Esse é o povo eleito de Deus. Aquele povo que não larga a Bíblia. Aquele povo que vive em oração, com o nariz no chão, clamando a Deus, pedindo perdão pelos pecados e pedindo para que Deus abençoe os seus caminhos, para que Ele venha caminhar os caminhos da retidão e da justiça. Os verdadeiros de Deus não abandonam a Bíblia, seguem a Bíblia piamente, obedecem a Cristo piamente, lutam contra o pecado com todas as suas forças, não se entregam, apesar de suas fraquezas, não se entregam. Por isso eles são verdadeiros, são soldados guerreiros, são valorosos diante de Deus. Agora você que está aí o dia inteiro à toa, sem trabalhar, sem estudar, sem fazer nada, rindo de coisas inúteis, achando graça em vídeo de YouTube, esses vídeos idiotas que as pessoas mandam. Infelizmente, pelo meu trabalho, eu sou obrigado a participar de grupos. E é muito triste ver o quanto o ser humano está ridículo, depravado, corrupto, rindo de coisas imorais, rindo de safadeza. Tudo isso é obra do diabo. Essas pessoas que hoje dizem: ah, isso é muito engraçado. Daqui a alguns anos, quando elas estiverem no inferno, sob tormentos, elas irão chorar, ranger os dentes e se lembrarão de toda a desgraça que elas riram. E elas entenderão que a todo o tempo de suas vidas terrenas aqui nessa terra, elas estavam rindo da própria desgraça. Quem ri das obras do inferno é filho do diabo. Se você ri de vídeos idiotas, você é um idiota. Se você conversa com pessoas idiotas, você é um idiota. Se você conversa assuntos mundanos, você é um mundano. Aquele que é de Cristo, ele foi separado do mundo. Ah, mas como assim, irmão? A gente não vai conversar com quem é do mundo? Não disse isso. Conversamos colocando limite na conversa, porque o que é do mundo não sabe conversar as coisas do alto. A palavra de Deus ensina que o que é espiritual discerne tudo, mas o que é carnal não discerne nada. O carnal acha natural falar imoralidade, safadeza, querer se dar bem às custas dos outros, enganar, mentir, pisar nos outros, falar mal dos outros. Para quem é carnal, isso é normal. Isso aí é um bode do diabo. Uma pessoa que muito em breve arderá no fogo do inferno para sempre, por toda a eternidade. Ela vai dizer: ai, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, Senhor. Ai, Jesus, mas eu expulsei demônios em teu nome. E Jesus dirá para ela assim: não vos conheço, nunca te conheci. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticastes o pecado. Jesus te chama de maldito. Sabe quem te chama de maldito? Por praticar a mentira e o pecado? Jesus.
o Filho de Deus, o dono do mundo e da terra e de tudo que há nessa terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o qual todas as coisas estão debaixo dos seus pés e que está assentado à direita de Deus, ele manda te dizer agora: você é um maldito. Arrependa-se dos seus pecados enquanto você pode, para que a graça de Deus te alcance e que você possa começar a glorificar o meu nome nesse pouco tempo que ainda te resta nessa terra. Porque se você não mudar, muito em breve você será ceifado e lançado ao fogo do inferno. Muito em breve você será ceifado e lançado ao fogo do inferno. O salário do pecado é a morte. Estou todo arrepiado falando isso. Sinto que não sou eu que estou falando. Sinto que é Cristo que está usando a minha boca para alertar você, antes que a desgraça caia na sua vida. Porque Satanás armou um laço para sua vida. O salário do pecado é a morte. Assim como um peixe é fisgado pelo anzol, você está sendo fisgado pelo pecado. Satanás está oferecendo a isca e você está mordendo a isca. Aquilo que parece que é bom para o peixe, não é. É apenas um mecanismo para iludir o peixe, para que ele seja morto. Isso é forte. Sinto a presença de Deus profundamente falando comigo, para alertar você. Por isso Jesus disse: aquilo que você ouve nos ouvidos, pregue até sobre os telhados. Por isso, irmão, você que está no pecado, arrependa-se agora. Abra sua Bíblia, comece a ler e a praticar o Evangelho. Deus está mostrando para você todos os dias que você tem errado. O Espírito Santo de Deus está te incomodando todos os dias por esse vazio que você tem dentro de você. Esse vazio é a falta do Espírito Santo. O ser humano está sentindo um grande vazio dentro de si, e essa é a maior prova de que ele sente que a cada dia que passa, ele está mais e mais perto do inferno. Lembra da nossa pregação inicial? Deus vai te dar a vitória, amém, glória a Deus, aleluia. Aquilo te trouxe alguma transformação? Não. Mas e depois que eu comecei a pregar o Evangelho como ele é? Isso fez você repensar a sua vida? Ah, fez? Essa é a diferença da pregação verdadeira, da pregação falsa. A pregação falsa vai encher você de esperança em relação a uma vitória carnal. Dinheiro, namoro, coisas carnais. Mas a pregação verdadeira, ela zela pela tua alma, zela pela tua vida, zela pelo teu relacionamento com Deus. Para quem não sabe o que é zelar, zelar é dar prioridade, é defender. Ela defende a sua vida, defende a sua alma. Ela se preocupa com a sua relação com Jesus, com a sua relação com o Senhor Jesus, com a sua relação com a Bíblia, com a sua relação com o pecado. Porque são essas relações que dirão se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. Davi disse que a distância da morte para ele é um passo. Sabe o que isso significa? A morte está do nosso lado, do meu, do teu e de todos nós. O salário do pecado é a morte. Por isso Jesus disse: não dê brecha ao diabo, porque o salário do pecado é a morte. E muito em breve você será morto. E quando você for morto, achando que morreu, você simplesmente vai abrir os olhos. E assim como o rico da parábola de Lázaro, Lucas 16, você vai abrir os olhos e vai se ver dentro do inferno, imediatamente ardendo no fogo do inferno, se vendo em tormentos, sem entender o que está acontecendo, como diz o Salmo 73. Seus pés estão escorregando. Você está prestes a cair. Quando você cair, não haverá quem te levante. Assim diz o Senhor. Por isso arrependa-se dos seus pecados. A Bíblia ela foi feita não para os justos, mas para os pecadores. Por isso comece a ler a Bíblia. Comece a procurar a vontade de Deus. Comece a moldar a sua personalidade para que você haja conforme a vontade do Senhor. Porque essa é a única forma de você salvar não apenas a você, mas também a tua casa. Atos 16 ensina isso. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos senão pelo nome de Jesus. Se você crê em Maria, Allan Kardec, Buda, Krishna, Silvio Santos, Chico Xavier,
seja lá o diabo que for. Esqueça todos eles. Somente Jesus é o mediador da sua relação entre Deus e os homens. Se você tem santinho, santinha, imagem de santo, pulseirinha de santo, tira isso da sua casa. Tira isso da sua casa. Você só precisa da sua Bíblia. Ler e praticar a sua Bíblia. Somente isso. Ore para Jesus e Ele mudará a sua história. Tenha certeza disso. Meus irmãos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nós não estamos brincando com o diabo. Estamos levando a palavra de Deus como ela é, para que você possa ser salvo e ser liberto das mãos de Satanás. Se o Espírito Santo falou no seu coração por meio dessa mensagem, não endureça o seu coração. Aceite essa mensagem. Deus repreende a quem Ele ama. Lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia. Ou você endurece a cerviz, ou seja, ou você ouve e continua cometendo os mesmos erros, e muito em breve você vai morrer, ou você ouve e se examina e começa a enxergar que você realmente precisa mudar para que Deus comece a ser glorificado pelo tempo que te resta. Já está tarde. Você está atrasado. Comece a glorificar a Deus enquanto dá tempo, porque muito em breve você será cortado e lançado ao fogo, se não obedecer a esses mandamentos. Meus irmãos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Tenho certeza que os mandamentos de Deus não são pesados, porque a palavra de Deus ensina isso. Ou você obedece ou você morre. Simples assim. Lembrando que aquele que opta por não obedecer e por servir a Deus como Ele quer, ele já está morto. A Bíblia só tem valor se você lê-la praticando por meio da fé em Cristo, crendo em Jesus, somente em Jesus, e lendo a Bíblia, crendo em Jesus e lendo a Bíblia, crendo em Jesus e lendo a Bíblia. Esqueça Maria, esqueça Allan Kardec, esqueça Chico Xavier, esqueça Krishna, Buda, esqueça todo mundo. Foque somente em Jesus Cristo e a sua vida será transformada, porque não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Atos capítulo 4 ensina isso. Não seja enganado pela religião. Irmãos, era isso que eu tinha para dizer. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para contato é 021 981 71 9616. 021 981 71 9616. Adicione o nosso número e você receberá estudos bíblicos, pregações e orações. É só adicionar e nós enviaremos para vocês todos os dias. Temos um canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. No Facebook nós somos Jesus Luz. A página do Facebook é Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Peço que você passe essa mensagem adiante. Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão achando que estão obedecendo a Deus e não estão. Muitas pessoas estão precisando de uma palavra de correção. Por isso, leve a palavra de Deus para essas pessoas. Leve a voz do Senhor para essas pessoas, para que elas mudem enquanto há tempo. Porque Romanos 6,23 ensina: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso vem pela fé em Cristo Jesus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Obedeça aos mandamentos do Senhor. Leia a Bíblia, pratique, ajude ao pobre, ao necessitado. Afaste-se dos seus pecados, afaste-se das suas más companhias. Abandone o pecado e Deus se aproximará de você. Fique na paz.